Vocês devem estar se perguntando, por que Lucian de repente decidiu desafiar Lian Jibei? O que exatamente aconteceu? Bem, isso fazia parte do plano dele desde o início. Porém, vamos voltar alguns minutos no tempo. O grande grão-mestre Jiang He, segurando o microfone, caminhou até o centro do palco, prestes a anunciar o campeão nacional em nome da Associação de Artes Marciais, quando uma voz o interrompeu. Sentindo-se um pouco incomodado, ele se virou e viu que era Lucian. Embora não entendesse por que Lucian o havia interrompido, imaginou que devia haver uma boa razão. A atenção do público se voltou para Lucian, que se curvou respeitosamente. Seu tom mudou, ficando mais sério. Ele esperava que o grande grão-mestre Jiang He lhe concedesse um pedido incomum. Com um sorriso, o grão-mestre Jiang He assentiu e o encorajou a falar abertamente. Lucian deu alguns passos à frente, sua postura mudando drasticamente. Ele começou a falar com um tom calmo e controlado. Explicou que havia participado do torneio para experimentar o nível técnico de vários artistas marciais e jovens prodígios, na esperança de aprimorar sua própria arte. Após uma breve pausa, enquanto a plateia ouvia em silêncio, ele ergueu os olhos e lançou um olhar de desprezo aos artistas marciais nas arquibancadas, revelando o quanto estava decepcionado. A multidão ficou atonita. Até mesmo o grande grão-mestre Jiang He demonstrou surpresa. As expressões dos artistas marciais azedaram rapidamente. Lucian continuou, dizendo que ninguém no torneio representou um verdadeiro desafio para ele. As lutas foram completamente entediantes e sem inspiração. Essa revelação deixou todos perplexos, inclusive o pessoal da Universidade dos Sete Mestres Divinos. Albergue ajustou os óculos, e a vice-diretora atrás dele, visivelmente confusa, perguntou se Lucian estava tentando se tornar o inimigo da comunidade marcial inteira do país. Albergue, com a expressão tensa e uma gota de suor escorrendo pela testa, sabia que aquele comportamento estava completamente fora do padrão de Lucian, que nunca foi arrogante ou desrespeitoso. O que diabos ele está fazendo? Pensou. Todos encaravam Lucian, surpresos. Então, seu tom mudou abruptamente, voltando-se para uma direção específica. Ele apontou para a escola marcial Jidao e disse friamente que estava especialmente decepcionado com eles, observando que suas estrelas gêmeas mais promissoras pareciam não ter aprendido nada. De repente, todos os discípulos da escola Jidao se levantaram, com os olhos cheios de fúria. O rosto de Lian Jibei escureceu, olhando fixamente para Lucian, especialmente depois que ele afirmou que a escola marcial Jidao estava apenas em busca de fama e que era cheia de lixo. Lian Jibei se levantou, seu rosto contorcido de raiva e sua aura de grão-mestre emanando intenção assassina. No entanto, conseguiu conter sua fúria, sentou-se novamente, bateu com força na cadeira e exigiu em voz alta o que Lucian queria dizer com aquelas palavras. Lucian olhou para ele, surpreendentemente, sorriu. Disse que queria usar os artistas marciais fortes da Jidao para afiar seu próprio caminho marcial e talvez alcançar o nível de grão-mestre. Mas as estrelas gêmeas eram simplesmente fracas demais. Então, com um olhar focado, ele anunciou que iria desafiar Lian Jibei, um grão-mestre de nível 7 no auge. A arena inteira mergulhou num silêncio assustador. Poucos segundos depois, explodiu em caos. Não apenas os presentes ali ficaram chocados, mas também os que assistiam à transmissão ao vivo, incluindo a família e os amigos de Lucian, não podiam acreditar no que estavam vendo. Shin saltou da cadeira, cerrando os punhos e exclamando que Lucian havia enlouquecido. Fubuki, por outro lado, manteve-se calma, braços cruzados sobre o peito, pensando que talvez Lucian realmente pretendesse usar a força de um grão-mestre para tentar romper o próprio limite. Mas, por que escolher justamente Lian Jibei, um homem conhecido por sua crueldade e com quem ele já tinha desavenças? Lian Jibei não se importou com o desafio de Lucian. Na verdade, aquilo parecia servir perfeitamente aos seus interesses. Ele soltou um sorriso frio e saltou para o palco. Embora Jiang He não soubesse ao certo as verdadeiras intenções de Lucian, ainda conseguiu sorrir. Sabia que, se ele conseguisse, se tornaria o grão-mestre mais jovem da história do país, o primeiro a alcançar esse nível antes dos 20 anos. Lian Jibei caminhou até o palco sem esconder sua intenção de matar, mas ainda assim advertiu Lucian de que ele havia feito uma escolha terrível e que a consequência disso poderia ser a morte. Lucian, com as mãos nos bolsos, não demonstrava medo nem aquele comportamento tímido de antes, quando costumava se esconder atrás de Albergue. Ele olhou para Lian Jibei com desprezo, como se ele não passasse de um inseto repugnante. Ainda fez um comentário casual, dizendo para Lian Jibei não se preocupar, o destino decidiria quem sairia vivo daquele palco. Enquanto todos começavam a se acalmar, alguns poucos perceberam o real motivo por trás das ações de Lucian. Mas se ele realmente precisava de um grão-mestre para enfrentar, havia vários vice-diretores disponíveis. Não havia necessidade de mirar especificamente em Lian Jibei. Albergue soltou um suspiro, pensando que, embora os vice-diretores fossem grão-mestres, ainda estavam abaixo do nível de Lian Jibei, que era o auge do 7º nível, apenas um passo de se tornar um grande grão-mestre. E com uma rivalidade pessoal entre eles, Lian Jibei poderia muito bem tentar matar Lucian de verdade. Talvez Lucian estivesse tentando romper seu nível atual em uma batalha de vida ou morte. Mas a intuição de Albergue dizia que havia algo mais por trás disso tudo. Os objetivos de Lucian não se limitavam apenas a alcançar o nível de grão-mestre. Havia, com certeza, algo a mais que ele queria fazer. Enquanto isso, de volta ao palco, Lucian encarava intensamente o grande grão-mestre Jiang He, que estava não
não muito longe deles, como se esperasse ansiosamente por sua aprovação. Jiang He, acariciando a barba, podia ver claramente nos olhos de Lucian o quão desesperado ele estava. Era a primeira vez, em muitos anos, que ele encontrava um prodígio tão brilhante, ousado o suficiente para desafiar um grão-mestre de 7º nível no auge. Reconhecendo a coragem e o espírito raros de Lucian, Jiang He decidiu permitir o duelo. Virou-se para 2 grão-mestres ao seu lado e os instruiu a garantir a segurança de Lucian. Um deles deu uma risadinha e tranquilizou Jiang He, dizendo que mesmo sem intervenção, os grão-mestres da Universidade dos 7 Mestres Divinos não ficariam apenas observando. Com a bênção de Jiang He, os dois ficaram frente a frente, separados por cerca de 10 metros. Lian Jibei olhava para Lucian, incrédulo que um mero artista marcial de 6º nível ousaria desafiá-lo. No entanto, vendo que a oportunidade havia sido concedida, Lian Jibei estava decidido a não se conter, pronto para liberar todo o seu poder, incluindo o que ele chamava de habilidade mutante especial, com a intenção de matar Lucian com um único golpe. Assim que o duelo começou, Lucian olhou para Lian Jibei como se ele fosse uma presa finalmente capturada em uma armadilha meticulosamente preparada. Ele vinha esperando por esse momento há tempo demais, e vinha reprimindo seu próprio poder por tanto tempo quanto. A ideia de usar Lian Jibei para romper o 7º nível, de fortalecer seu espírito marcial em uma batalha de vida ou morte, era apenas fachada. Tudo o que ele queria era matar Lian Jibei com um único soco, ali mesmo no palco, sem consequências. Lian Jibei, com o rosto distorcido por uma intenção assassina fria, avançava lentamente com um sorriso sinistro, perguntando se Lucian estava pronto para sentir o poder de um verdadeiro grão-mestre. Ao convocar toda sua força, os músculos de Lian Jibei rasgaram suas roupas, sua pele ficou esverdeada e seu corpo passou a ser coberto por escamas, lembrando um lagarto ou uma serpente. Mas Lucian não parecia nem um pouco incomodado com a transformação. Num piscar de olhos, ele encerrou a distância entre eles. Os olhos de Lian se arregalaram de puro espanto, ele não conseguia nem acompanhar os movimentos. No instante seguinte, Lucian sorriu. Uma onda de choque visível se espalhou. Primeiro, ele utilizou sua técnica para amplificar a energia do sangue. Depois, ativou a segunda forma do caminho marcial perfeito. Em seguida, o estilo de respiração do trovão. Depois, a técnica estelar 25 vezes aumentada. E, finalmente, o poder da baleia divina. Tudo isso ao mesmo tempo. As pontas de seus dedos brilhavam como o sol, enquanto ele executava a técnica final de grão-mestre. Os 10 sóis no céu. Uma aura esmagadora percorreu toda a arena, concentrando toda sua energia em um único soco devastador. Pegando Lian Jibei completamente de surpresa, ele não teve tempo nem de reagir. Seu rosto se contorceu brevemente em puro horror, como se realmente visse um sol colidindo contra ele. A última coisa que ouviu foi: "É hora de ir pro inferno." A energia concentrada provocou ondas de choque apavorantes que se espalharam pelo palco. Tudo aconteceu tão rápido que o público mal conseguiu acompanhar. Quando o grão-mestre Jiang He percebeu que precisava intervir, já era tarde demais. Em meio a um rugido ensurdecedor que tomou a arena, Jiang recorreu para o palco. Mas de novo, foi tarde demais. Quando a fumaça se dissipou, lá estava Lucian, calmamente recolhendo o punho. Do outro lado, o corpo superior de Lian Jibei havia desaparecido completamente, restando apenas metade de suas pernas, ainda de pé no centro da arena. Jiang revirou-se furioso para Lucian, encarando seu olhar frio. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouviu Lucian perguntar: "Você também quer um pouco disso, grande grão-mestre?" Os olhos de Lucian irradiavam um espírito de batalha tão intenso que deixaram Jiang momentaneamente sem palavras. Ele se perguntava como esse jovem, que acabará de matar um grão-mestre de 7º nível, ainda tinha audácia de desafiá-lo. A arena caiu num silêncio fúnebre e assustador, todos observando os poucos restos de Lian Jibei. Albergue também estava em choque, mas, de repente, percebeu algo. Lucian nunca esteve atrás de um avanço de nível. Desde o início, ele só queria matar Lian Jibei. Enquanto isso, outros jovens artistas marciais olhavam em estado de incredulidade. Um deles murmurou com os lábios trêmulos: "Ele é mesmo só do 6º nível?" Albergue bateu na grade da arquibancada, com suor escorrendo pela testa, e finalmente entendeu o plano de Lucian. Pensou profundamente. Desde o primeiro encontro com ele, em seu escritório, várias memórias passaram como um raio por sua mente. Talvez Lucian nunca tenha desejado que um santo marcial decidisse seu destino. No mesmo instante em que seus olhares se cruzaram, Albergue se lembrou do conselho que havia dado a ele ao deixá-lo ir: "Siga o seu coração." E ali, ao olhar nos olhos de Lucian, ele entendeu que essa era exatamente a forma como ele interpretava seguir seu coração. A mente de Jiang refervilhava com lembranças do que Lucian havia feito antes. Ele sentia o cheiro de uma conspiração tão densa que até parecia que algo rastejava sobre sua pele. Lucian, com menos de 19 anos, havia matado um grão-mestre de 7º nível com apenas um soco. Todo o plano, toda a astúcia, era simplesmente de tirar o fôlego. E o fato de que até ele, Jiang He, fazia parte do plano de Lucian, dizia muito sobre o quão assustador esse jovem era. Com emoções conflitantes, Jiang He olhou para Lucian, se aproximou lentamente e disse: "Eu vou relatar tudo isso." Sinceramente, Lucian também dirigia suas palavras à escola marcial Jidao e ao próprio santo marcial Tan Zhongwei. Virando-se para sair, ele acrescentou com o coração pesado: "Cuide de si mesmo." E então saltou
saltou do palco, um pouco arrependido por não ter tido a chance de medir a diferença entre si e um grande grão-mestre de 8º nível. Com um suspiro, Lucian se virou para partir. No entanto, Albergue já corria em sua direção, agarrando o pulso de Lucian e o puxando com urgência montanha abaixo. Enquanto eles desciam às pressas, Albergue balançava a cabeça repetidamente, avisando que Lucian havia causado uma tempestade grande demais e que precisavam ver o diretor imediatamente. Albergue tentou lembrá-lo da identidade de Lian Jibei, mas foi interrompido no meio da frase por Lucian, que disse já saber que Lian Jibei era o pai de Lian Yu e o irmão mais velho de Lian Su, esposa do santo marcial da escola Jidao. Ele já sabia de tudo há muito tempo, graças às pastas que o próprio Albergue havia lhe dado. Albergue parou de repente, encarando Lucian por um momento, e então gritou com ele: "Se você já sabia disso tudo, por que fez isso?" Lucian apenas balançou a cabeça e disse que agora só o diretor poderia protegê-lo. Lucian, no entanto, afastou a mão de Albergue com firmeza e balançou a cabeça lentamente, agradecendo, mas recusando ajuda. Albergue achava que ele havia enlouquecido. Disse que, se Lucian não pensava em si mesmo, deveria pelo menos pensar na família, nos amigos. Não queria que ele agisse por orgulho, de forma imprudente, afinal, era jovem demais para carregar arrependimentos desse tipo. Desesperado, Albergue insistia para que ele fosse embora antes que a notícia chegasse à escola Jidao. Lucian então ergueu o olhar para o céu. Uma brisa suave bagunçava seu cabelo, enquanto um sorriso se abria em seu rosto. Ele sabia que Albergue estava certo. Uma vez que a família da Jidao soubesse, seria tarde demais. Mas balançando a cabeça, disse a Albergue que não podia ir ainda. Ainda tenho uma última coisa a fazer. Albergue parou. Uma realização súbita surgiu em seu rosto. Ele olhou para Lucian com horror estampado na expressão, talvez entendendo o que ele estava prestes a fazer. "Estarei te esperando na capital. Te dou a última carona", disse Albergue com a voz baixa. Lucian sorriu e agradeceu mais uma vez, mas balançou a cabeça e correu montanha abaixo. Ao se aproximar dos degraus, Lucian estalou o pescoço levemente e então avançou, correndo em uma velocidade absurda. Albergue, pego de surpresa, não conseguiu acompanhá-lo. Ele se perguntava o quão forte Lucian se tornou. Enquanto isso, na estação ferroviária de alta velocidade da cidade do Lago Branco, a família de Lucian corria para comprar passagens. Mas o trem mais rápido partiria apenas em 30 minutos. Hinata, sua irmã, estava visivelmente ansiosa. A transmissão ao vivo havia sido interrompida justo quando anunciaram que seu irmão enfrentaria um grão-mestre. Ninguém sabia o que tinha acontecido depois. A mãe, com os olhos vermelhos, perguntava repetidamente se não havia um trem mais rápido. Seu coração estava tomado pela preocupação. O pai, conferindo o celular, tentava acalmá-la. De repente, as lágrimas da mãe começaram a escorrer com força. O marido a abraçou e pediu que Hinata a consolasse. Hinata tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Tudo o que conseguia pensar era: meu irmão realmente desafiou um grão-mestre. Aquele texto do outro dia não era uma piada? Ele estava falando sério sobre matar um grão-mestre. Foi então que seu celular tocou. Ao ver o nome Lucian no visor, todos ficaram aliviados imediatamente. Ao ouvirem a voz de Lucian explicando a situação, o rosto de Hinata relaxou. A mãe correu para pegar o celular e perguntou, desesperada, o que havia acontecido. Hinata sorriu, dizendo que foi tudo um mal-entendido. A transmissão caiu por causa de sinal ruim, e o desafio era só uma encenação para animar o público. Ela entregou o telefone para a mãe, que finalmente respirou aliviada ao ouvir a voz do filho. Ela não sabia o quão preocupada estava até ouvi-lo bem. "Descanse e venha para casa em alguns dias", pediu ela. A ligação terminou com a mãe se despedindo longamente, cheia de conselhos, enquanto Lucian apenas sorria e dizia: tá bom, tá bom." Depois de desligar, o pai riu e comentou: "Sua mãe exagera às vezes, não é?" Mas Hinata ainda achava tudo meio estranho. Ela não lembrava de nenhum torneio com encenações assim. Mesmo assim, a segurança do irmão era o mais importante. Enquanto a família saía da estação, a mãe lembrou o pai de pedir o reembolso das passagens, reclamando do valor da taxa de cancelamento e dizendo que dava para encher a geladeira com aquilo. Sem que eles soubessem, de um canto próximo, um homem de chapéu os observava. Ele fez uma ligação e relatou os movimentos da família para alguém do outro lado da linha. Ao ouvir um obrigado, ele respondeu com humildade: "Fui pago para isso. E ainda por cima, veio ordem do general. Pode deixar que vou concluir o serviço." Depois da ligação, ele olhou para o celular, onde havia uma mensagem: "Grão-mestre da escola Jidao, Lian Jibei, foi morto por Lucian." Suor escorria pela testa do homem. Ele pensava: esse moleque de 19 anos é mesmo aterrorizante. Enquanto isso, após desligar o telefone, Lucian sentia-se um pouco mais tranquilo. Afinal, o Distrito Militar Oriental garantiria a segurança de sua família e amigos. Com sua velocidade atual, não demorou muito para chegar a um KTV Lounge em uma cidade próxima. Antes de entrar, as palavras de Albergue ecoaram em sua mente: "Você não tem medo da retaliação da família Lian, nem da escola marcial Jidao." A verdade era que Lucian tinha medo sim. Tinha medo de muitas coisas. Medo de perder tudo que havia conquistado. Mas havia coisas que não se podia evitar só por medo. Ele tinha feito uma promessa, e estava na hora de cumpri-la. Mais do que tudo, ele temia viver como um fantoche, sempre vigiado, controlado. Ao se aproximar do quarto privado no andar mais alto, ele usou sua habilidade psíquica
psíquica e sentiu duas presenças dentro. Um jovem chorava no sofá, as mãos cobrindo o rosto, repetindo as palavras: meu pai morreu. Outro, em choque, perguntou: quem matou o grão-mestre Lian? As lágrimas escorriam pelo rosto do jovem. A ligação que ele recebeu não dava muitos detalhes, apenas dizia: volte para casa o mais rápido possível. Assim que a porta do quarto foi aberta, os dois foram surpreendidos por Lucian parado à entrada. Eles perguntaram quem ele era. Lucian os encarou e disse: Lian, seu pai está te procurando, e eu vim te levar até ele.